e ele comia dos frutos, e os anjos acompanhando Adão dentro do paraíso, e ele pegava o fruto, a fruta, qualquer fruta, e dava para os anjos comerem. E eles não, são feitos da luz, não da terra. Eles não têm fome, então eles se recusavam. E perguntavam, o que é isso? E ele tentava dizer para eles, esse é um fruto, o gosto é isso, e isso é bom, e isso é gostoso. E eles olhando para ele, porque não entendiam, porque eles não têm os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades do ser humano. E aqui mostra mais uma natureza do ser humano, dele não conseguir conviver sozinho. Ele é um ser sociável por natureza, por excelência. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz, aquele que convive com as pessoas e suporta o incômodo delas, é melhor do que aquele que não convive com as pessoas e não suporta o incômodo delas. Por quê? Porque todo ser humano incomoda o outro, porque se eu olho muito para o espelho, me incomoda algumas coisas sempre. Imagine o outro. Porém, o ser humano é um ser sociável. E essa é uma das maiores características do ser humano. Por isso que a gente gosta de estar em grupo. Por mais que você fale, não, vou abandonar todo mundo. Você fica um tempo, depois você começa a sentir falta das pessoas e do incômodo delas. Nós sentimos isso na pandemia. A gente queria, na pandemia, queria sair só para dar bom dia para alguém, só para cumprimentar alguém. Então, Deus, vendo essa necessidade de Adão, ele conviveu. Olha só, Adão estava no paraíso. Preste atenção nessas informações, porque isso faz parte e vai melhorar a sua vida, se Deus quiser. Vai melhorar a sua conduta em grupo, principalmente familiar. Principalmente familiar. Preste atenção. Deus viu a necessidade de Adão. Ele estava sozinho, ele era o único da espécie dele. Não tinha com quem dividir o paraíso. Ele estava no paraíso. E a felicidade para nós é entrar no paraíso. Adão estava no paraíso. E a felicidade dele estava completa? Não. Então, Deus, no momento que ele estava dormindo, ele, sonolento, já dormindo, Deus tira uma das suas costelas e cria Eva. E quando ele acorda, ele sente uma dor. Ele sente uma dor. E encontra um ser humano, uma mulher, diante dele. E aqui ele fica extremamente feliz, muito feliz. E aí ele sabe que ela foi tirada da sua costela, de uma das suas costelas. E os anjos, querendo testar o conhecimento de Adão, perguntam para ele, já que você tem todo o conhecimento e o nome das coisas, e Deus ensinou a Adão o nome de todas as coisas. Então aqui vai por água abaixo a ideia de que o ser humano era um troglodita, o homem das cavernas que não sabia o nome, não sabia falar e foi aprender a falar. Não, o ser humano nasceu falando, nasceu com conhecimento, com o mínimo necessário. Não escrevia, mas nasceu sabendo o mínimo do nome das coisas. Então, os anjos querendo testar o conhecimento de Adão, porque essa é uma criatura nova, que não existia quando Adão foi criado. Os anjos perguntaram, Adão, já que você tem o nome de todas as coisas, qual o nome dela? Ele, sabendo como Eva foi criada, disse, ela foi criada
de alguém já vivo, de um ser vivo, que sou eu. Então o nome dela é Hawa. Hawa em árabe significa viva, um ser vivo, uma pessoa viva, vida. Hawa. E por isso que nós temos o nome de Eva, porque Hawa tem o H, A, W, A. E para chegar no Brasil foi Hawa, Hewa, Ewa, Eva. O W é pronunciado como V, e o H não é pronunciado, ficou como Eva. E aqui, Adão completa-se a felicidade dele no paraíso, e aqui ele pega Eva e vai levá-la. Aquilo que ele não conseguiu mostrar para os anjos, agora ele tinha alguém igual a ele que completou a sua felicidade. É para isso que nós casamos. O casamento tem essa função da pessoa se completar a sua felicidade. A minha felicidade se completa com o meu cônjuge, com o meu próximo, com o meu irmão, com o meu familiar, com o meu amigo. Por isso que todos os seres humanos precisam viver em sociedade, ter companhias, ter pessoas do seu lado, pessoas com quem você possa completar a sua felicidade. Mas a pergunta é: por que a felicidade de Adão se completou? Como é que se completou essa felicidade? A felicidade nossa, ela se completa não em termos pessoas do nosso lado. Esse é um grande ensinamento para os nossos casamentos, para as nossas convívio social. Se nós temos, por que Deus cita a história desses profetas, dessas pessoas nobres? Para a gente aprender com elas. Não é porque você só casou é que você será feliz. Não é porque você tem um amigo do lado é que você será feliz. Não é pelo seu filho, pelo seu pai. Você sabe por que você será feliz? Quando você compartilha. Adão, a sua felicidade se completou porque ele tinha com quem compartilhar o paraíso. As nossas mães, elas se alegravam, elas ficavam plenas de felicidade. Os nossos pais ficam ainda, para aqueles que ainda têm pais, as mães ficam completas, plenas de felicidade quando ela faz a comida. A sua esposa ou seu marido que sabe cozinhar, me convide também, e coloca a refeição, e a pessoa que fez a comida, se ela fez com sinceridade, se ela te ama, ela não quer comer, mas ela fica te olhando e olhando o seu semblante. Quando vai comer, ela fica naquela expectativa. Gostou ou não gostou? O que ela está fazendo aqui? Ela quer compartilhar com você a alegria, o capricho dela. Ela fez algo compartilhando e ela fica feliz quando ela vê que você está saboreando, que você está se deliciando com aquela refeição. Quando nós compramos uma casa e queremos prepará-la, decorá-la, colocar do bom e do melhor, é para mim? Eu deito em qualquer lugar, colocar um colchão, eu deito.
mas eu quero compartilhar com a minha esposa, eu quero compartilhar com os meus filhos, eu quero compartilhar com a minha visita, com as pessoas que vêm, com os meus amigos, eu quero compartilhar esse conforto que eu tenho. A minha felicidade se completa quando eu compartilho. E é esse compartilhamento que é importante, que traz felicidade. Porém, Adão e Eva, comendo dos frutos, usufruindo do paraíso, Satanás pede a Deus licença para entrar no paraíso para tentar Adão e Eva. Para provar a Deus que eles também são pecadores, e não somente ele é pecador. E aqui Deus lhe dá licença para ele entrar. Porém dizendo, você só terá poder e só influenciará os que não seguem a minha ordem. E aqui Satanás vem para Adão, preste atenção, porque aqui também tem uma outra divergência, tem uma entre o cristianismo. Nós, muçulmanos, acreditamos que Satanás veio atrás de Adão e disse para ele, Deus não quer que você coma dessa árvore, porque é a árvore da eternidade. Porém, se você comer dela, você viverá eternamente aqui. E fala para Eva a mesma coisa. E aqui Adão, que tem o livre-arbítrio, tomado por Satanás foi tomado pelo orgulho, certo? Adão, tentado por Satanás, porém, tomou uma decisão de não obedecer a Deus. Ele era proibido de comer daquela árvore, ele vai lá e come da árvore. E dá para Eva comer, e ela também faz uso do seu livre-arbítrio e come desse fruto proibido. Adão come primeiro e dá para Eva, e Eva come desse fruto. Alguém obrigou alguém? Não, eles fizeram uso do seu livre-arbítrio. Eva poderia ter se negado, mas ela também fez uso do seu livre-arbítrio e desobedeceu a Deus. O que fez Adão e Eva comerem dessa árvore, sendo que eles tinham todo o paraíso? A ganância. Qual que é a diferença entre ganância e ambição? Sheikh, não pode ter ganância? Não, ganância não. E ambição? Sim, ambição pode. Qual é a diferença entre ambição e ganância? A ambição é você querer crescer, alcançar resultados da forma lícita, sem usar de meios ilícitos. A ganância, não importa a forma, o importante é chegar no objetivo. É halal, é haram, é proibido, não importa, é pisando nos outros, é fazendo guerra, é tomando a terra dos outros, invadindo países, jogando bomba, matando inocentes para tomar seus países, tomar todo o seu patrimônio, suas riquezas, tomar a sua cultura, me apropriar de tudo, não importa. O importante é eu chegar no resultado. Isso é ganância. As guerras hoje são por orgulho, prepotência e ganância. Falta só mais uma. E aí vocês vão ver. E aí vocês vão poder comparar tudo. Vocês vão para casa e vocês vão ficar pensando, será que isso é ou não? Isso vai para qual desses pecados? Vocês vão ver, já já. Então Adão e Eva são expulsos do paraíso, cometem um pecado, e esse pecado é um pecado capital,
eles são expulsos do paraíso por causa de um pecado, a ganância. As pessoas que têm ganância podem perder todo o seu patrimônio, tudo que elas conquistaram, por causa da ganância. Por isso que não vale a pena. Vale a pena você ser ambicioso. Vale a pena você seguir sempre o que é correto. Se você não alcançar o seu objetivo, no mínimo, você fica de consciência tranquila. Por isso que casar tem que ser pela forma correta. E não pode ser tropeçar em qualquer menina aí e tal, na balada e não sei o que lá. Porque a bênção está sempre naquilo que é correto. E aqui Adão e Eva são expulsos do paraíso. Vem para